Autossabotagem é aquela prática comum de as pessoas colocarem dificuldades para conseguir alguma coisa, geralmente se inferiorizando, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, fica com a gente. Surgiu aquela chance de trabalho na sua empresa, uma oportunidade muito boa para você se desenvolver profissionalmente, né, para dar uma alavancada aí na sua carreira, e até por questões salariais mesmo. É uma oportunidade maravilhosa que você não pode perder. Só que aí, antes de você se candidatar, quando você começa a cogitar a ideia de se candidatar, você começa a pensar: mas eu não sou tão boa assim não, não sou tão boa assim não. Talvez fulano seja muito melhor que eu. E são pensamentos que às vezes a gente nem percebe, né? Pensamentos que às vezes surgem de forma inconsciente mesmo. E é uma forma de autossabotagem. Sim. Um outro exemplo bem assim, prático também por exemplo, da autoescola. Você vai tirar a carteira da autoescola, você já vai com aquela falta de confiança. Não, eu vou falhar, eu vou errar. Às vezes, na noite anterior, você já até sonha com aquilo, né? De tão negativo que você está. E aí chega lá, não dá outra, você falha, né? Porque você achou tanto que você não estava preparada para aquele momento. Você colocou tanto empecilho que você chegou lá e o nervosismo tomou conta. Inclusive, aconteceu comigo. Foi um processo meio difícil eu conseguir tirar a minha carteira de motorista de habilitação por causa disso, dessa falta de confiança. Eu sabia como fazer, né? Nas aulas eu estava indo super bem, mas aí chegava assim na véspera e no momento de eu fazer a minha prova, eu não me dava bem, porque eu estava insegura, eu estava me sentindo muito insegura e eu estava colocando isso muito forte no momento de fazer isso, né? Então, assim, é uma coisa bem prática que a gente passa. Em alguns momentos, isso é pontual, né? Acontece, eu acho que com todo mundo, essa coisa de você colocar alguns empecilhos. Mas quando isso é recorrente, e aí a gente leva isso para várias etapas da nossa vida, várias fases, para tudo, aí tem um problema e a gente precisa trabalhar isso, né, Silvia? Exatamente, Fran. Eu ainda acrescentaria um exemplo, tá, Fran? Quando a gente acredita que pau que nasce torto nunca se endireita, né? Que a gente acha que a gente tá naquela situação que a gente não pode mudar ai, coitadinha de mim, né? Ai, que não, eu não dou conta, eu nasci assim, eu vou morrer Nasceu dessa pobre, forma. vai morrer pobre, né? Nasci pobre, vou morrer pobre. Isso é muito comum, Fran, como você comentou, tá assim, presente na nossa vida diariamente. E como eu comentei antes, a gente às vezes nem percebe isso, a gente está tão acostumado, né, a gente aprendeu a lidar com a vida daquela forma e a gente não percebe que aquilo é uma forma de autossabotagem também. Sim. E ainda, Fran, acho que dá para a gente pensar, quando a gente começa um projeto, e a gente precisa fazer a entrega daquele projeto, mas ele nunca sai. Né? Quando a gente vai procrastinando, não, amanhã eu faço, não, não vou entregar agora não, porque não tá bom ainda, eu vou melhorar isso, amanhã eu vou fazer melhorias, e a gente nunca termina aquilo. Isso também é se auto-sabotar. Esse é um perfeccionismo exagerado, né? A gente achar que Exato. nunca tá bom o suficiente e por isso a gente não passa para a próxima, a gente não vai para a próxima etapa ou não vai para o outro projeto e não deixa e não dá andamento naquele, né? Assim, a gente fica ali parado mesmo, estagnado naquele processo. E na vida, para a gente conseguir as coisas, a gente não pode ser assim, gente. Senão a gente nunca vai desenvolver, a gente nunca vai alcançar os sonhos que a gente tem, né? Então a gente precisa aprender a lidar com isso, como a gente já falou, né? Precisa resolver isso da gente, né, internamente. Uhum. E para resolver isso internamente, a gente precisa, é um processo longo, às vezes não é fácil, né? A gente precisa ter autoconhecimento, né? Precisa entender as razões disso que está acontecendo com a gente. E acho que um primeiro passo para isso é a gente procurar uma ajuda, né? Principalmente uma ajuda profissional, uma Uhum. orientação de uma terceira pessoa que não é você, né? Que está ali vivenciando aquilo todo dia, que tem uma visão externa daquilo que pode te orientar, né? Então, um profissional um psicólogo, por exemplo, pode ser uma ótima orientação, uma ótima forma de você conseguir entender por que isso está acontecendo, né? Entender os caminhos que você pode tomar para você mudar isso, né? Uhum. Fran, isso que você trouxe é realmente muito importante, muito relevante, porque
se a gente não se autoconhece, a gente não tem uma capacidade de analisar o que não está bom, o que não é bom para a gente, né? Então, a gente realmente precisa desse autoconhecimento e um autoconhecimento, às vezes a gente adquire realmente, né, em uma terapia, com o apoio de um profissional. Então, isso é realmente muito, muito importante e é interessante porque ainda existe um preconceito muito grande em relação à terapia, né? E se as pessoas soubessem o quanto é magnífico, o quanto é maravilhoso e o quanto uma terapia pode nos ajudar nesse autoconhecimento, né? Nessas nossas questões de inferioridade, de autossabotagem, acho que seria muito, muito bom se as pessoas percebessem isso. Então, é realmente muito relevante que a gente tenha esse autoconhecimento e que a gente busque realmente uma ajuda para começar a enxergar aquilo que a gente às vezes não percebe, exatamente por estar na rotina, né? Por fazer parte da nossa rotina, da gente estar tão habituado, tão acostumado com aquilo. E tem atendimento social, tem assim, para quem não tem condições de pagar também, né? Procurar aí, um atendimento gratuito. Hoje tem a opção de fazer online também, então, assim, para quem, né, não pode, né, nesse momento que a gente está em isolamento, para quem, né, não pode estar ali o tempo todo, então, assim, pode fazer à distância também. Mas é importante se cuidar, né? A gente cuida do corpo todo, a gente sente uma dor, né? E a gente vai procurar entender por que a gente está sentindo aquela dor no corpo, mas aí quando é uma dor mental, às vezes a gente acha que não precisa de ajuda, e precisa de ajuda, a gente precisa buscar um tratamento, né? Uhum. E aí, passando um pouco para o próximo ponto que a gente precisa, como eu disse, eu já dei uma prévia, é você entender por que você está sentindo aquilo, né? Por que você tá sempre protelando, deixando para depois, ou está sempre se inferiorizando, né? E aí, você entendendo, né, por que você está fazendo isso, você precisa se perguntar: se eu continuar agindo assim, eu vou atingir o que eu quero? Eu vou realizar os meus sonhos? Exatamente, Fran. Eu acho que isso é realmente muito, muito importante de se questionar, né? E além disso, uma outra dica que eu daria para as pessoas, para a gente, né, para nós, eu me incluo nisso também, mas que a gente busque realmente fontes de conhecimento mesmo, que a gente invista na gente, vá estudar, vá buscar informações sobre isso, né? Que a gente se informe sobre essas questões. Se a gente não consegue perceber, às vezes a gente buscando, lendo algum livro, lendo algum material, a gente pode ter um conhecimento maior sobre isso que a gente está vivenciando, né? Então, é muito importante que a gente invista na gente nesse cuidado de se informar e até para encontrar uma solução, de aprender aí a lidar com a autossabotagem. E aí eu incluiria também, Silvia, por exemplo, se eu estou me auto-sabotando no trabalho, eu incluiria esse conhecimento também com foco no trabalho, no que eu faço, no que eu Uhum. desempenho, né? Se eu tenho aquele conhecimento sobre o que eu estou desempenhando, o trabalho, como que eu faço melhor e tal, eu vou me sentir mais segura. Então, também é uma forma de eu desenvolver essa segurança em mim, conhecendo melhor o meu trabalho, conhecendo melhor aquilo que eu quero desenvolver, né? Então, essa também é uma outra forma de a gente conseguir melhorar, né? Tendo segurança de que eu desenvolvo aquilo bem, que aquilo está certo, que eu estou no caminho certo, não há por que eu me sentir segura, né? Então, é uma força a mais que a gente tem. E aí, Fran, depois que a gente entende, né, a situação em que a gente está, que a gente busca informação, que a gente absorve novos conhecimentos, que a gente busca uma terapia, acho que é muito importante a gente colocar em prática tudo isso que a gente aprendeu, tudo isso que a gente conheceu de nós mesmas. Então, é muito importante que a gente faça um compromisso com a gente de criar novos hábitos, é, de enxergar, de tentar enxergar novas formas de pensar, novas possibilidades, ver novas possibilidades. Acho que é o buscar o conhecimento, mas colocar todo esse conhecimento para funcionar. Já que você está falando em hábito, tem um livro muito bacana que eu gosto e que tem uma linguagem bem simples, que é O Poder do Hábito. Né? Ele pode ajudar a gente a entender melhor como que os hábitos são criados, né? Como que aquilo influencia a nossa vida e ajudar a gente a remodelar esses hábitos, né? Para a gente conseguir finalmente superar essas dificuldades que a gente tem. E tudo isso a gente consegue mudar mentalmente, né? Então, assim, são Uhum. práticas que a gente consegue colocar no nosso dia a dia e a partir de um certo tempo aquilo se torna uma rotina, né? Então, isso pode ajudar muito. E então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse conteúdo, não deixem de curtir o nosso vídeo, compartilhar, se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito.
e segue a gente também lá no Instagram. O nosso @ é canal.falacis. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.